Óleo puro. Que bom ver o senhor aqui. Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu estava falando com o senhor mais cedo que, só para o pessoal saber, né, desse testemunho, a última vez que o senhor fez uma live comigo, eu estava sentado aqui nessa cadeira, a cadeira aqui, ó, cadeira de escritório, e eu estava no pior dia de uma enfermidade, porque a enfermidade ela tem momentos de altos e baixos. É verdade. E aquele dia eu estava num sofrimento terrível que eu não conseguia ficar mais de 10 minutos na cadeira, sentado. Meu corpo não resistia, de pé nem sentado. E ninguém sabia, o senhor também não sabia. E eu estava aqui segurando na cadeira, dizendo, Deus, eu quero participar dessa live com o pastor Paulo Canuto, me ajuda. E de repente o senhor começou a profetizar que tinha um anjo atrás de mim, me segurando, me levantando, me erguendo na cadeira, e de fato aconteceu. E muitas pessoas viram esse anjo aqui, né, na tela. E enquanto o senhor falava, minha esposa na sala da minha casa chorava, porque ela disse que estava cheio de anjos de Deus andando pela casa. Então foi um momento marcante para nós. E eu louvo a Deus pela sua vida. Quero dizer que o senhor está muito à vontade para falar o que Deus quiser falar. E eu vou falar o mínimo possível. Fique à vontade. A paz, apóstolo, a paz a todos que estão conosco nessa live e aqueles que vão chegando, né? Eu creio que Deus tem algo sobrenatural sempre para nos dar e para nos abençoar. Nós estamos vivendo um momento, né, um momento ímpar em toda a Terra, né, devido à pandemia, devido às coisas que agravaram pelo mundo afora, fome, né, miséria e coisas, guerra, né, no leste europeu, né, com a Rússia e a Ucrânia. Então, a gente olha para o Brasil nessa guerra que estamos enfrentando, né, mas passando pela pandemia, guerra política e tudo, e agora o tempo da eleição. Então, tudo isso aí tem a ver muito com o mundo espiritual, porque Deus está definindo as coisas e preparando a igreja para um grande reavivamento. A ideia de Deus é acender as chamas do Espírito Santo dentro da igreja. E hoje a gente sabe que a guerra ela saiu da condição horizontal para uma posição vertical. Então, aqui no horizonte, guerreava os homens, guerreava a gente, guerreava ideias, guerreava proposta. Mas Deus resolveu guerrear de cima para baixo. Então, a guerra, hoje, ela é vertical, não é mais horizontal. Então, Deus vai decidir, não só pela humanidade, pela sua igreja, mas pela pátria brasileira, pela política brasileira. Né? Todo mundo esperava, a maioria dos profetas do Brasil, esperava até que, devido à igreja apoiar o Bolsonaro, nós apoiarmos. Pensava que ia ganhar de enxurrada. E eu falava assim, Deus não faz isso. Deus vai levar esse negócio para o segundo turno, porque Deus tem que preparar a base primeiro. Deus não pode construir em cima daquilo que ele não tem. Então, Deus não pega nada para construir se ele não tem uma base, uma estrutura. Então, ele pegou, deu o primeiro turno, criou uma estrutura para edificar uma nova ideia, um novo tempo dentro do Brasil, para que o Brasil seja um celeiro. Então, elegeu homens, tirou homens de lá que não serviam mais e elegeu uma galera nova e vai mudar a história do Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento muito ímpar, né? Um momento seleto. Eu queria saber de você o que é que você está vendo como profeta esse tempo. Eu sabia, tinha certeza absoluta que o Bolsonaro não ganharia o primeiro turno, mas que no segundo turno Deus agiria de modo singular. Sim, sim. O que eu vejo é que Deus está permitindo que essa luta seja muito próxima, para que não haja exaltação do homem, para que, após a vitória do Bolsonaro,
ele não diga, eu ganhei de 90% porque eu sou poderoso, porque eu sou um mito, porque eu sou isso, só aquilo. Então, Deus permitiu que fosse realmente bem rentinho para que depois, lá na frente, ele pudesse dizer, foi o Senhor que me colocou nesse lugar. É verdade. Eu tive uma creio, visão, varão de Deus. eu tive uma visão, profeta, alguns meses atrás, de um redemoinho. Redemoinho que ele vinha zigue-zagueando e ele entrava no Congresso Nacional. E os seguranças ficavam tentando impedir que esse redemoinho entrasse. Mas o redemoinho entrou e parou na frente do presidente Bolsonaro. E quando esse redemoinho parou de rodar, era uma mulher, era uma irmã. E essa irmã dizia, olha, eu tive dificuldade para chegar aqui, mas Deus tem um recado para o senhor. E ela entregava vários recados de Deus para o Bolsonaro. E agora está circulando um vídeo na internet, está todo mundo vendo esse vídeo, dessa irmã chegando, foi filmado. Ela chegou até o Bolsonaro e falou, olha, Deus me falou. Para vir aqui eu tive muita dificuldade, mas esse é o recado, então pode falar. E ela falou. É verdade. Eu vi a palavra aí. E esse redemoinho representa um movimento, né, da luz contra as trevas. Porque o redemoinho tem o poder de sugar também, né? Puxar aquilo que está ruim no ambiente para melhorar aquilo ali. Por isso que Deus falou a Jó, eu te ouvi no meio do redemoinho e te falei no meio do redemoinho. Yeah. Então Deus fala para Jó quando ele está no meio do redemoinho. Se você separar a palavra rede e vento, né? Porque fica rede e moinho, uma rede que mói. Eita. Então chegou a hora de Deus moer as trevas. Teve um cara que lançou um vídeo, certamente você viu, satanista. Aquele cara, meu irmão, ele provocou a minha ira em nome de Jesus. Eita. Porque ele disse assim, vocês desgraçados. E ele diz que é luz de Lúcifer. Ele diz que é satanista. Ele diz que conhece o diabo. E ele não conhece nem Lúcifer, nem Satanás, nem o diabo, porque é uma entidade só os três. E ele diz que os bolsonaristas, vocês que apoiam ele, serão destruídos. Quem é aquele cara para falar isso? Então eu me levantei contra ele. E Deus já tirou a voz dele de ação, porque ele se levantou para apoiar o partido do petista. E agora ele foi tirado do ar pelo STF. Eita. Ele voltou atrás, disse que não sabe mais em quem votar. Eita. Desmontou o poder do inferno. É o vento, é o redemoinho que você viu. Yes, yes. Desmontando toda a estrutura satânica. É uma rede de vento. E Deus ouve do meio do vento. Porque aqui, quando você olha Jó, capítulo 38, vai falar sobre isso aí que você está dizendo. Jó 38 diz justamente isso. A palavra de Deus diz assim, Deus falou para Jó do meio do vento, conheceu. Depois o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Depois o Senhor, do meio de um redemoinho, Deus no meio do vento. Então, quando você viu o vento, a rede é uma rede de vento. É uma rede de poder, é uma rede de autoridade. Por isso que Deus fala assim, Jó, né, disse o Senhor, do meio de um redemoinho. Responde Jó, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus está perguntando a Jó, quem é este? E aqui Deus está falando sobre o diabo. Yes. Quem é este que escurece
os meus desígnios. Quem é o diabo para tentar mexer com os desígnios de Deus? Quem é o satanista para mexer com os desígnios de Deus? Quem é o filho de Belial, filho das trevas, um incircunciso, para desafiar o exército de Deus vivo, que sou eu como profeta, que é você como profeta, que é uma rede de igreja, com ventos de autoridade, Eita. ventos de discernimento. Então Deus pergunta: quem é este que escurece os meus desígnios com palavra sem conhecimento? Quem é essa estrutura maligna? Se você perguntar a um cara desse quem é Lúcifer, ele não sabe te responder. Ele não sabe dizer que é um anjo que caiu, um querubim. Ele não vai nem saber onde está escrito na Bíblia, que está escrito em Ezequiel 28, a partir do verso 13, na verdade, verso 11. Mas verso 13 encaixa direto, porque Deus está falando: tu vivia no Éden, jardim de Deus. Vivia debaixo de pedras preciosas, com engates de ouro. Então Deus está dizendo: cara, esse anjo ele viveu debaixo de 9 pedras, sobre 9 pedras, que representam os 9 dons, que representam 9 frutos, que representam 9 bem-aventuranças. Ele tinha uma estrutura, mas sem o conhecimento total de Deus. Ele quis tomar posição de Deus. A ideia do diabo é isso. Então é impossível que Lúcifer cresça diante da soberania de Deus dentro da igreja dele. Eu creio, varão, nessas coisas. Então a visão que você teve é uma visão muito forte, que vai dizendo, Deus fala para Jó assim, no verso 3, cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Cinge o teu lombo, seja homem, Jó. Seja corajoso. Sai debaixo do medo. Sai debaixo das trevas. Para de ouvir coisas que não se deve ouvir. Entenda que você está debaixo da soberania de El Shaddai, um Deus Todo-Poderoso. Em 2017, dia 10 de janeiro, Jesus me fez ver a bandeira do Brasil, as capitais brasileiras, e o solo e subsolo da terra brasileira. E Deus falou, Jesus chegou para mim e disse assim: olha, eu vou resgatar a bandeira do Brasil. E quando ele me falou isso, eu disse: olha o que veio do céu, desceu do céu, uma taça de cristal gigante, e a bandeira foi colocada no fundo da taça, esticadinha, bem estirada. E Jesus falou: olha como a bandeira está toda desbotada, a palavra ordem e progresso destruída, as estrelas quebradas, a bandeira suja, isolada, destruída. Veio os anjos encher a taça de óleo, de azeite, de unção celestial. E quando o azeite ficou ali por algum tempo na visão, Jesus falou: olha para a bandeira. E a bandeira começou a soltar toda a sujeira. As letras foram reformadas, a cor restaurada, a bandeira ficou linda e a palavra ordem e progresso brilhando no fundo do azeite. Chamaracandará. Jesus disse para mim: eu estou resgatando a bandeira do Brasil. E aí, dia 10 de janeiro de 2017, ele falou para mim: agora olha a segunda visão. Eu vi todas as capitais brasileiras sendo tomadas pelos anjos, mas havia uma guerra muito grande
E a guerra em Brasília acentuou de tal maneira que os céus tinham que enviar exército de anjos e a guerra aumentava. E Jesus disse, eu vou tomar as capitais do Brasil. Opa! E hoje, o que a gente está vendo é uma guerra de poder dentro das capitais. Mas Deus está tomando as capitais. Para Deus tomar uma capital, ele tem que colocar homens íntegros, governadores íntegros, prefeitos, deputados estaduais e vereadores íntegros, para não ficar preso na corrupção. Então, hoje, a nossa guerra é travada aí. É aí dentro onde está a guerra. Hoje, Deus está tomando as capitais do Brasil. Brasília hoje está sendo tomada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Por isso, essa guerra terrível, política, de relacionamentos, de coisas. E a guerra não acabou ainda. Jesus falou, olha para aqui. Quando eu olhei, ele me mostrou o subsolo e o solo da terra, uma poeira esquisita, um cheiro esquisito, e havia um sugador e sugava tudo. E Jesus dizia para mim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estava eu e o apóstolo Djalma na Verdade e Vida, mais ou menos umas 100 pessoas orando nesse dia. Eu parei, a visão acabou ali por volta de 12h35. Eu falei com o apóstolo, olha, eu tive uma visão, quero te contar. Ele falou, não conta para todo mundo. E eu contei, ficou registrado ali. Eu não sabia que o Bolsonaro viria com o número 17. Eu não sabia que ele ia vencer no mês 10. Eu não sabia que ele teria o slogan conhecereis a verdade vos libertará. E hoje, se ele está lá, ele está dentro de um campo de revelação do dia 10 de janeiro de 2017, porque a gente orava pelo mês 10, 12 dias do mês de janeiro a gente tira para orar para os 12 meses, e de repente Deus constrói tudo aquilo ali. Então eu tenho convicção de que essa eleição hoje é a tomada definitivamente das capitais brasileiras. Uau! Uau! É a tomada das cadeiras dos palácios estaduais. Muitos saíram e não vão voltar. E hoje você vê que está sendo eleito pessoas que nunca governou, mas vão ser governadores colocados pela igreja em nome de Jesus. Então a gente sabe que Deus vai mudar a história, porém a guerra é muito grande. É isso aí. O que você vê nisso, varão de Deus? Então no mês o senhor estava falando da taça com a bandeira, né? Eu tive no mês de junho, no final de junho, eu tive em Jerusalém e nós tivemos a chance de entrar no Jordão, né? Para quem não sabe, o Jordão é onde Jesus foi batizado, mas ele é muito conhecido porque Naamã foi curado da lepra mergulhando 7 vezes no Jordão. E nós levamos uma bandeira do Brasil mergulhando 7 vezes no Jordão, declarando que Jesus estava tirando a lepra do Brasil. E eu achei interessante que foi a bandeira, né? Quando Deus falou para o Senhor, eu vou restaurar a bandeira do Brasil. Há uma guerra contra a nação e há uma guerra contra a bandeira. A gente vê aí que estavam querendo proibir de usar a bandeira do Brasil. Nós chegamos ao ponto de que a bandeira do Brasil incomoda. Ela foi encostada, a bandeira do Brasil foi encostada. Vivia uma bandeira vermelha. Isso. Uma bandeira vermelha com um machado e uma foice. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Olha aí, nós estamos com 214 pessoas aí participando neste momento. Gente, chegou a hora da gente levantar clamor. Quero falar aqui quando Deus fala, Jó, cinge os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me responderás, me fazes
vai me fazer saber onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra. Diz-me se tem conhecimento, que lhe pôs as medidas, se quer o sabes, ou quem escondeu sobre ela, quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundados suas bases, ou quem assentou as pedras angular. Cara, Deus está dizendo na visão que você teve do redemoinho. Deus está perguntando a homens, a mulheres de Deus, a servos de Deus, cinge os lombos, cingir de autoridade. Cingir quer dizer vestir, ou se revestir de autoridade, para acreditar que Deus muda a história do Brasil neste ano. A ordem de Jesus é esta. Por isso as visões sobre a bandeira já está hasteada. A bandeira já está defraudada, a bandeira já está recuperada. Agora Deus, o solo e o subsolo estão recuperados. A riqueza do Brasil está recuperada. As maldições arcaicas, antigas, recentes, estão canceladas. Agora Deus quer tomar as capitais. E Ele depende da sua igreja, porque elegeu homens. E quem elege o homem é o cidadão. Nesse caso, Deus não pode eleger, porque Ele não vai quebrar as leis. Quem elege sou eu e você. Então, como pode alguém, servo de Deus, levantar uma bandeira vermelha e ir para uma urna com ela? Como pode o cara dizer que vai destruir a igreja de Deus e eu votar nele? Cinge-te de autoridade e venha me responder isso. Quem é este que escurece os meus desígnios? Homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e mestre, estão escurecendo os desígnios de Deus. Eita! Para votar em hipócrita, ladrão, maligno, sem personalidade. Então Deus tem que olhar para esses líderes, como olhou para Jó, que basta uma tempestade, e falar assim: levanta, cara, cinge os teus lombos e olhe para mim. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da minha igreja? Que discernimento você tem sobre o reino de Deus? Porque Jó era um cara que tinha medo. E o medo era a legalidade que Jó carregava. O medo de quê? O medo dos filhos morrerem demoniados. Por causa de bebida, por causa de farra, por causa de festa. O medo era algo que possuía a mente de Jó. O capítulo 3 de Jó diz isso. A gente vê isso bem claro, né? Quando Jó diz assim: o que eu mais tinha medo é o que me sobreveio. Yes. Então ele fazia sacrifício para os 10 filhos, 3 filhos, 7 filhos, mas ele esposa 12. Eita. Sacrificava 12 animais. Não era pela simples adoração, é pela profundidade da adoração. Ele usava o termo e dizia: talvez meus filhos pecaram contra ti no coração. Talvez, cara, eu não posso servir a Deus por talvez alguém fez. Talvez alguém falou, não, ou eu falo, Deus, alguém falou isto, ou eu silencio no mundo espiritual. Então, pelo medo que Jó tinha, Satanás ganhou a legalidade e veio contra ele. E aí ele diz palavra contra essa. Né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. E o que eu receava me aconteceu. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. Já me vem grande perturbação.
que eu mais tinha medo. Então, Deus está falando, cara, tira esse medo. Afaste esse medo da sua vida. Cinge os teus lombos. Então, o que está acontecendo? Eu tenho medo de comunista? Não tenho. Eu tenho medo de Lula? Não tenho. Mas eu tenho respeito a Deus. Então, chegou a hora, nós, eu, você e todos os pastores do Brasil temos a responsabilidade de eleger quem Deus está mostrando o caminho. Porque nós precisamos de alguém que não venha a legalizar a lei de aborto, gente. A lei de coisas, da droga liberada. Ideologia de gênero. Gente, pelo amor de Deus. Deus fez o macho e a fêmea. Deus é Deus. Então nós temos que enfrentar isso. E Deus pergunta, cinge o teu lombo como homem. Deus, cara, te mostrou o redemoinho, não é pouca coisa, não. E no redemoinho aparecia aquela mulher. Sabe quem é aquela mulher? É a igreja. Eita! Não é só aquela senhora que chegou lá. Ela é a igreja. Para empossar aquele homem e colocar ele lá dentro. Por isso que ela forçava a barra para entrar. As guerras estavam grandes e ela não entrava. É demais. Porque os guardiões, que são os demônios, estavam ali. Mas ela chegou ao homem que Deus precisava que ela chegasse para que ela entrasse lá dentro e governasse. A igreja, o redemoinho é os ventos da doutrina de Cristo para destroçar as fortalezas ali dentro. E a mulher é a igreja, é eu e você. Aquela senhora é maravilhosa, mas ela representa a igreja. Ela é uma voz. Mas todos nós somos vozes para tirar o poder das trevas de lá. Eu creio nisso, varão. Sim, sim. E o senhor está falando, e aí vão vindo as coisas. Hoje de manhã eu tive uma experiência, eu não contei para ninguém, nem para minha esposa. Foi uma coisa minha. Porque política, às vezes, é difícil você ficar conversando sobre isso. Então, eu fico pensando e tendo minhas experiências. E eu estava conversando com o Espírito Santo, falando o seguinte: Senhor, está tão claro que é o Bolsonaro, mas por que tem tanto crente inteligente? O povo simples, que não entende o que é um Estado, não entende o que é o comunismo, não entende o que é a esquerda, precisa de comida, eu até entendo, respeito. Mas tem muita gente inteligente, crente, ainda votando na bandeira vermelha. E eu falei, Senhor, o que o Senhor tem a me dizer sobre isso? E o Espírito Santo falou para mim assim, pastor Paulo, cheira os vídeos do Bolsonaro. Cheirar vídeo? Eu peguei o celular, botei alguns vídeos do Bolsonaro falando e fiquei tentando cheirar de longe assim. E não aconteceu nada. Aí ele falou para mim assim, agora cheira os vídeos do Bandeira Vermelha. E eu botei. Todos eles, profeta, tinham cheiro de loja de Umbanda. Sabe? Isso aí, cara. O cheiro, eu senti o cheiro. Sabe quando você entra numa loja de Umbanda, num terreiro? Eu sei como é que é. Aquele cheiro peculiar, né? Que você fica arrepiado. Os vídeos passaram a ter cheiro. E o meu desejo, profeta, é que as pessoas passem a sentir o cheiro. Porque se olhando as imagens não é o suficiente, se ouvindo, olha só os sentidos espirituais que estão lá em Salmo 116, se eu não me engano, né? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, não sente cheiro. 115. 115, obrigado. Então, os olhos estão cegos. Os ouvidos estão tapados. Porque o homem só fala, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Não ouve. Então, o que o pai está fazendo? Ele está abrindo a narina
Eu vou ter que revelar para vocês através Por isso que você não sentiu o cheiro, porque o cheiro é natural. O ambiente de Deus é natural, o ambiente das trevas é contaminado. Então, ele tem o cheiro da Umbanda, da Quimbanda, das coisas que aquele satanista falou, que a Umbanda, Quimbanda, Lucifer, aquele a satanista igreja... citou todas as religiões de treva do Brasil. E mais algumas que ele ainda falou. Ele falou da baixa magia, né, que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo, e as da alta magia. Ele entrou em satanismo, né, entrou em igreja luciferiana. Ele diz que é luciferiano. Ele é. Então, quer dizer, aí o cheiro da podridão está neles. Por isso que o irmão sentiu esse cheiro maldito. Gente, nós estamos aqui combatendo as trevas. Nós queremos combater as trevas. Queremos levar a igreja à posição de vencedora. Deus perguntou a Jó, cinge os teus lombos e me responde. Se Deus perguntar a esses pastores que votam na bandeira vermelha, responde você que está escurecendo os meus desígnios. Olha que palavra pesada essa. No versículo 2 de 38 de Jacó. De Jó, quem é esse que escurece os meus desígnios? Quem é esse que coloca os meus desígnios em dúvida, escurecer, tirar da luz, tirar da verdade, para dar um apoio a um satanista, Meu Deus, a um espírita comunista maligno, que escreveu e falou: se ganhar, ele vai atormentar as igrejas. Será, pastores, que nós não estamos ouvindo os desígnios de Deus na sua origem? Cara, acorda para a verdade. Acorda, servos e servas. Dia 30 está aí. Os desígnios é de Deus. Você pode não gostar da pessoa que está ali para ser o candidato à presidência, mas respeita o desígnio de Deus. Porque Deus escolhe as coisas mais estranhas da terra. Davi, por exemplo, era um improvável. Deus escolhe os improváveis, aquilo que é improvável, aquilo que aos olhos humanos não vai servir. Então o cara tem uma boca dura, fala demais, é real. É uma pessoa que poderia ser melhor domada, mas não é. Não é bem lapidado, mas é a escolha de Deus para este momento. Agora, Deus não vai elegê-lo. Quem vai eleger somos nós. A guerra não é horizontal mais, a guerra é vertical. A guerra saiu do campo horizontal, de homem, para a verticalização de Deus para a terra. Para reconstruir as estruturas e fazer do Brasil o celeiro do mundo. Eu creio nisso, varão de Deus. Sim, sim. E as pessoas precisam entender. Na verdade, agora é só orar, porque quem não entendeu não vai entender. Mas ainda dá tempo de acordar, varão. Amém, amém. As pessoas precisam entender que é uma batalha espiritual. Alguém fala assim, igreja não se envolve com política, mas gosta de batalha espiritual. Pastor Paulo, eu sou mestre em batalha espiritual há mais de 20 anos. Eu já prego isso há mais de 20 anos. E eu posso garantir, se existe uma batalha espiritual, hoje, é a política brasileira. Porque nós estamos elegendo o principado que vai governar sobre a nação. É claro, é a autoridade. E quando nós falamos de principado, nós falamos de princípio. Né? Então, alguém colocou aqui ainda há pouco assim, no governo atual os números caíram. Amém. Mas a questão não é número, nós estamos aqui votando princípios. Alguém me disse de manhã assim, eu vou votar no Lula porque o Bolsonaro é machista.
Pode ser. Eu não duvido nada que ele seja machista. Mas será que nós estamos mais preocupados com o machismo do Bolsonaro ou com todas essas questões seríssimas que podem destruir uma nação? Né? Que é isso que o senhor já falou: ideologia de gênero, aborto, destruição dos princípios da família tradicional e essas outras coisas. Então, eu entendo, profeta, que a maior parte das pessoas cristãs que ainda votam na bandeira vermelha, elas já sabem a verdade. Mas estão com o coração ferido. Mas estão com o coração ferido com alguma coisa. Estão com o coração amargurado. Estou chateado com o Bolsonaro porque ele falou uma vez com não sei quem, não sei quem. Por isso eu vou votar no Lula. E essa malcriação que pode trazer uma destruição para nós. Não vai trazer porque Deus não vai deixar. E o cara vai apoiar o satanismo, né? Apoia tanta coisa, com misericórdia. Pela ignorância, não. Pela ignorância, não, mas pela dureza do coração. Não é ignorância, não é falta do conhecer, é a dureza do coração. É um coração ferido. Coração ferido. E tem muito trauma envolvido. Porque outro dia eu estava conversando com um advogado cristão negro. Ele diz, não, porque no meu tempo os negros não sei o quê, e o PT tratou melhor negro, você tinha que saber. Então, envolve situações pessoais. É verdade. Deixa de olhar a nação como um todo e passa a olhar a nação como ele sozinho. E o presidente nunca vai saber quem ele é. Ele vai cuidar da nação. É verdade. Não é? É o certo, né? Ele cuidar do que ele tem na mão como autoridade para cuidar, que é a provisão da nação. Nós estamos vivendo um momento difícil, o Brasil aumentou a violência, a verdade, né? Mas aumentou por quê? Por causa da briga lá no Planalto brasileiro. A briga maior está lá, os gigantes estão lá. É o Senado, é a Câmara de Deputado Federal, é o STF. São os Supremas, a Suprema Corte. As autoridades que podem fazer alguma coisa pelo Brasil. Agora, reino dividido não subsiste. E lá está tudo dividido, cara, tudo em frangalho, tudo em pedaço. Então, Deus tem que criar uma forma de aproximar a legalidade para destruir a ilegalidade. Chegou o momento que a gente tem que crer nisto. A pessoa não pode olhar para o outro pelo verbo que ele soltou. Mas se nós que somos cristãos, o mundo lá fora é uma coisa, o mundo aqui dentro é outra coisa. A guerra lá fora é uma, aqui dentro é outra. A gente não briga contra o ser humano. Eu não discuto a vida de Lula, a vida de fulano, de Bolsonaro. Eu quero saber qual é o centro da vontade de Deus para esse momento. A inspiração que o céu me dá para esse momento. A resposta que o céu me dá. Se eu tenho uma igreja de 70 milhões de evangélicos, entre católicos, tudo passa de 80 milhões. 70% está de acordo com o propósito de uma eleição, eu tenho que seguir a maioria. Porque Deus está no controle. Se fosse menos, meia, eu até falaria bem, está mais ou menos, não estou sabendo para que lado ir. Mas a maioria, pastores, ovelhas, ministério, líderes, a igreja está empenhada. A igreja que fez o primeiro mandato vai fazer o segundo. Vai gerar. A igreja pode tomar conta daqui para frente do Brasil, gente. Uma nação presidida por homens cheios do Espírito Santo. Eita. Governada por homens cheios do Espírito Santo. Sabe qual é a ideia de Deus? É colocar homens cheios do Espírito nos 27 estados brasileiros, nas suas capitais. E em seus distritos, mulheres e homens
cheios do Espírito de Deus. Bolsonaro pode não ser cheio, mas tem uma mulher que está se enchendo, se transbordando, e é aliado a homem cheio do poder de Deus. E ele pode não ser cheio, mas ele tem a tampa aberta. Rapaz, a tampa dele, a tampa do outro é fechada, não entra nada de Deus. A do Bolsonaro é aberta. É verdade, ele está pronto para receber, ele recebe oração, ele recebe posição de mão, ele crê nas revelações, ele se dá a palavra, ele tem o slogan, conhecereis a verdade libertará. Ele coloca Deus no lugar de Deus, a nação no lugar de nação, família no lugar de família. Então, ele tem um divisor das águas, ele tem uma voz. Ele pode não ser o cara, como ele diz, ele não é cristão, ele é um católico. Mas a esposa dele é cristã e é cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Se ela edifica o lar dela, o Brasil é edificado através do esposo dela. A mulher santa santifica o seu companheiro e seus filhos. Está escrito na Bíblia que o homem ou a mulher convertidos santos santifica o ambiente. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar, gente. Né? A gente tem que bater nessa tecla satanista, que levantou a bandeira de satanismo. Esse cara não conhece nem o Lúcifer que ele serve. Porque se ele conhecesse, ele não falaria tanta besteira. Lúcifer é um anjo que caiu, era um querubim, bem honrado, adornado de coisas grandiosas, né? Aferidor de coisas preciosíssimas, avaliador das coisas de Deus, mas ele caiu e virou treva. E ele não vai se levantar mais, não tem diálogo. Jesus venceu ele em 3 lugares. Venceu ele no deserto, 40 dias sem jejuando. Venceu ele no jardim do Getsemane. Toda a humanidade Cristo deixou ali. Venceu na cruz, entrou nas trevas, tomou a chave da morte e do inferno e venceu as trevas. E saiu de lá dizendo: Pai, eu consumei, eu realizei, eu estabeleci. Agora é um novo tempo, uma nova glória, uma nova ordem. Satanás perdeu a batalha. Eita! Porque o que quer dizer tetelestai, está consumado, significa 3 coisas. Está aberta a porta do perdão, está pago o valor do resgate, está vencido Satanás. Esse cara não entende isto. Que eu, como profeta, tenho sangue no olho para desafiá-lo e dizer para ele: filho das trevas, não se levante contra o que Deus construiu nessa terra. E aí ele é jogado fora e arrega. Já não vota mais nas trevas. Então vota em Bolsonaro, maluco. Uau! E esse salmo que o senhor estava lendo aqui, o versículo seguinte, ele vai falar disso aí, de Lúcifer, antes da queda, né? Curioso aqui, né? Que ele vai dizer aqui: onde estava tu, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Então, as estrelas da alva, estrela da alva também se traduz como estrela da manhã, só que ele fala no plural aqui: as estrelas da alva. Estrela da alva, ou estrela da manhã no latim, é Lúcifer. Foi daí que surgiu a palavra Lúcifer. Isso. Mas Lúcifer não é um nome, né? É uma tradução. Estrelas da alva são 2. 2 estrelas da alva que a Bíblia cita. A primeira é a estrela da manhã caída, e a segunda é a resplandecente estrela da manhã. É Jesus. Que está no céu eterno. Então ele está dizendo assim: olha, houve um tempo em que as estrelas da alva cantavam juntas e a multidão de anjos adoravam. Estava tudo ali. Satanás cantava com Jesus. Claro que cantava.
Mas Deus está falando para Jó. Ele caiu. Ele caiu. Ele não tem mais essa autoridade. Outra coisa, profeta, mudando o assunto, né? A palavra de Deus vai dizer o seguinte: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Nós cristãos, não podemos ser hipócritas. Por quê? Quando Paulo Canuto está pregando na igreja, eu fico assim, fala Deus, fala obrigado Deus. Quando o Luciano Subirá está pregando, fala obrigado, salva meu casamento, Jesus. Né? Quando o Cláudio Duarte está pregando, o Senhor, é bênção. Agora, quando o Paulo Canuto fala assim, vota no Bolsonaro, está envolvendo com política, quer dizer que a sua palavra profética só serve quando me interessa, quando eu gosto. O problema é que a geração de líderes que Deus levantou para poder ajudar a carregar a bandeira do Brasil está sendo desmerecida por muitos cristãos. Durante muito tempo foram ouvidos porque era interessante, era conveniente dentro da igreja, mas agora está mexendo num assunto que eu não gosto, eu não concordo. Já deixou de ser profeta. Então nós não podemos desmerecer o profético que Deus colocou na vida desses homens. É pecado, gente, pelo amor de Deus. Se você olha para um desses homens que estão defendendo a bandeira do Brasil aí, apóstolo, mestre, profeta, e você fala mal dele por conta de política, você vai pagar, vai ter juízo. Porque quem mexe com o profeta arruma problema com Deus. Arruma mesmo. Problema grave, hein, problema grave. Porque mexe com coisa de Deus. E é interessante você falar sobre isso. Porque as estrelas viviam junto. E a Bíblia diz, eu gosto da palavra ali em Lucas 10, versículo 18, que diz assim, Jesus diz assim, eu vi Satanás caindo. Deparou. Na língua original fala assim, eu vi Lúcifer. Eu vi o anjo de luz caindo, eu vi ele caindo, ou seja, eu assisti quando ele começou a deturpar as coisas. Eu vi quando ele cometeu a primeira mentira. Eu vi quando ele mostrou o coração dele para o pai, querendo tomar o trono do pai. Eu vi quando o pai deu conselho a ele antes da queda dele. E com isso ele se rebelou e puxou um terço das estrelas que ele trouxe aqui. Por que ele trouxe um terço? Porque ele queria que a adoração viesse para ele. Porque os anjos se adoravam juntos, se regozijavam, como você falou aí, né? Que eles se alegravam juntos quando as estrelas da alva cantavam, juntas se alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Havia uma adoração de jubilar, rejubilar, quer dizer, adorar profundamente. Havia uma adoração a Jesus como Filho de Deus. E aquilo já revoltava a estrela que caiu. Então, quando ele viu isso, ele queria. Então, Jesus disse assim: eu vi ele caindo, ele trouxe um terço das estrelas. Aí, porque Jesus vai morrer com 33 anos? Eita! Porque Lúcifer trouxe um terço da adoração do céu. Ele tinha que apagar o terço de adoração para reconstruir o céu em adoradores. Porque faltava um terço de adoração. Então, Jesus poderia morrer com 35 anos, que era 5. Não seria um terço. 33 é um terço perfeito. Poderia morrer com 100 anos, que seria um século. Poderia morrer com 70, que seria 10 ciclos. Mas ele vai morrer com 33, que é um terço. Você pega todos os três da Bíblia e vai colocando um atrás do outro. Um terço de eternidade não tem limite de número. Como os anjos, um terço de anjo não tem limite. Quantos anjos caíram com um terço? Qual é o número? Não existe. Eita! É infinito.
E, meu Deus, Jesus vai dar um terço da vida dele, não existe. da eternidade dele, para que os anjos do céu entendam. Eu dei um terço da minha vida Eita. de eternidade em prol de duas coisas: do homem na terra e da adoração no céu. Por isso que os anjos se prostram e caem aos seus pés e diz: Santo, 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 aquele que estava morto vive pelo reino, dentro do tempo eterno. A ele seja a glória, a honra, a adoração e o louvor. Porque ele deu um terço para anular um terço das trevas. Hoje, Satanás não tem poder sobre o que é de Deus, porque ele sabe que o terço foi pago, aniquilado na eternidade de Cristo, e recompôs a adoração no céu. E os anjos que estão lá adoram, os que desceram, Satanás quer que adora, mas eles nem adoram Satanás. Eles são rebeldes de rebeliões. Não adoram Satanás, não respeitam Satanás, não honram Satanás, porque eles sabem que eles perderam a adoração, o sentido da adoração. É isso. Não, o senhor falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Um terço não tem fim. Não tem fim. Porque um terço é 33,3333333. É uma dízima periódica, não vai acabar nunca. Acaba nunca. O que significa isso? Que o inferno não teria limites. 33. Mas Jesus veio resgatar isso para nós. E bloqueou. Fantástico. Meu Deus, que revelação. Não existia um número exato de demônios, existia uma ação infinita. Uma ação infinita. Eu creio muito, profeta, eu creio muito. Ao contrário da maioria dos libertadores que eu conheço, eu creio muito da soberania de Deus na guerra espiritual. Porque Deus me deu uma visão, eu já ensinei para eles aqui várias vezes, eu vi os demônios nus, pelado. Tinha homem, tinha mulher, tinha preto, branco, amarelo, índio, no céu, no meio do céu, na altura das nuvens, de noite. Demônios nus. E eu perguntei para o Senhor, o que é isso? E ele me disse, Colossenses capítulo 1, versículo 16, que está escrito, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então, o que significa despojar? É arrancar as armaduras e as armas. É verdade. Não é? Então, isso significa que o Exu Caveira não tem mais tridente. O Thor não tem mais martelo. O demônio, ele não tem arma. Porque se a palavra diz que o Senhor despojou os principados e potestades, eles estão expostos e nus. Igual Saul ficou nu quando ele foi buscar Davi para matar. Saul caiu nu e ficou profetizando nu, porque o Senhor despojou os principados. E quando nós entendemos isso, nós aumentamos a nossa autoridade espiritual nesse tempo de guerra que nós estamos vivendo. Que muitas vezes nós damos a carta na mão do diabo achando que ele tem algum poder ainda. E ele não tem. Amém? Amém. Chegando ao final aí. Que pena. Que pena. Mas breve vamos estar juntos de novo. Uma honra. Gente, vamos receber a ministração, uma oração do profeta aqui. Eu não posso perder essa oportunidade. Tá bom? Outra coisa, gente. Quando eu era pastor de igreja, eu sempre dizia o seguinte: quando a gente recebe um pregador, dá a oferta padrão da igreja. Mas quando a gente recebe um profeta legítimo, damos o nosso melhor. Então, se você tiver interesse de honrar a vida do pastor Paulo, ele não falou nada comigo sobre isso, mas eu tenho sentido isso ultimamente. Você vai me chamar no reservado, vai pedir o Pix dele. Ou pode chamar ele no reservado também, até melhor, porque eu não mexo com isso. Profeta, me dá teu Pix, manda para ele. Não fica mandando áudio, pedindo oração, nada disso não. O profeta não tem tempo para isso. Você manda um Pix, né? E abençoa o profeta, para que a honra ao profeta volte para você.
Homem de Deus, abençoa-nos, por favor. Deus, nós cremos no poder do nome de Jesus. Eu estou aqui nesta live com teu servo, teu apóstolo, teu profeta, teu ungido, para mudarmos o som da voz do diabo na terra brasileira. Deus. Hoje nós cancelamos o som de Satanás nos ouvidos da igreja, nos ouvidos das pessoas, e liberamos o som do Espírito Santo, o som da voz de Jesus no meio dos redemoinhos. A igreja chega manifestando a glória debaixo do redemoinho do batismo do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Dai a tua glória e a tua graça. Assim eu oro e libero essas bênçãos pelo Brasil. O Brasil é do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te recompense, te honre. Tá bom? Te dê força. Continua nessa jornada aí, que eu sei que sua agenda está cheia sempre. Que Deus renove a sua energia, porque a jornada é logo e ainda tem muita coisa para fazer. Amanhã eu já estou no Maranhão. Sai daqui 4h30 da manhã. Olha só. Tá bom. Bom descanso. Obrigado. Valeu. Deus abençoe a todos. Tchau.